Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu estou encarregado de falar do livro da Margaret Davis. Eu vou falar dos capítulos 1 e 2. Nesse vídeo eu vou falar apenas do capítulo 1. Depois eu vou subir um vídeo tratando do capítulo 2. O capítulo 1, a Margaret Davis apresenta as variáveis teóricas, ela faz uma visão geral das variáveis teóricas que ela considera mais importantes para articular um debate que contraponha teoria do direito tradicional, teoria analítica do direito, ou teoria continental também na visão do Kelsen, por exemplo, mas ela articula John Austin, Hart, Kelsen também, em oposição à teoria crítica do direito, né, que vai, na visão dela, tentar avançar uma perspectiva mais polifônica, mais pluralista, mais aberta, né, então a outras vozes, a outras perspectivas, outras formas de vida, outras formas de se implantar no mundo, né? É uma forma de colocar o que ela afirma na introdução do capítulo 1. Eu vou fazer vou fazer essa introdução, né, do debate, né, de uma maneira bastante linear, não pretendo fazer piruetas aqui com slides nem nada. É um apoio, o slide vai ser só um apoio. Obviamente, todo mundo lê o texto, então o que eu vou fazer aqui é só pincelar os aspectos que eu achei mais importantes, que eu considerei mais importantes, que me chamaram mais a atenção. Eventualmente vou fazer um outro comentário que eu achei bacana e pertinente para trazer aqui para discussão. E a gente vai vou deixar aí para o Zoom, né, para a nossa videoconferência, o debate mais aprofundado. O capítulo tem a seguinte estrutura. Ela traz uma introduçãozinha muito rápida, com dois questionamentos que eu vou mencionar daqui a pouco. Depois ela vai falar das variáveis, né, que gravitam em torno desse problema teórico que é a definição do conceito de direito. Então ela vai articular, né, esse problema a partir de uma perspectiva estética, vai falar de crise de subjetividade, vai falar de materialismo, pluralismo, dinamismo conceitual e também vai falar um pouco de uma teoria performática ou então e também teoria pré-figurativa. Tudo isso eu vou colocar de uma maneira, obviamente, muito mais explicada de maneira mais cautelosa nos próximos minutos. Muito bem. Na introdução, a Margaret Davis abre basicamente o capítulo se questionando se há ou não uma mudança de paradigma na teoria do direito. E ela se pergunta quais seriam as limitações teóricas que poderiam estar impedindo, talvez, uma mudança de paradigma. Então, já passando, né, para as variáveis, ela sugere que o estudo dessas variáveis teóricas, né, essa visão geral dessas variáveis teóricas, vai nos auxiliar, vai nos permitir compreender exatamente em que pé a gente está nos debates e talvez quais seriam as nossas chances de avanço ou retrocesso na tentativa de apresentar uma alternativa à tradição analítica estatal, positivista, centrada em fatos sociais, que é a teoria tradicional do direito, por exemplo, na visão hartiana, que parece ainda prevalecer, pelo menos em alguns lugares do mundo. Pulei acidentalmente um slide, mas estamos ainda no slide da estética, e ela vai sugerir uma coisa interessante, que é a ideia de que a teoria pode ser... certas propriedades das teorias do direito tradicionais poderiam ser agrupadas na ideia de uma certa estética, uma atitude perceptiva, um certo ethos, talvez, que é a busca por ordem, coerência, clareza, em oposição à ideia de desordem e ambiguidade, que seriam propriedades indesejáveis de uma teoria ou de um conceito. Ela sugere que essa perspectiva estética, né, da modernidade exclui o que ela chama de propriedade, ou melhor, complexidade intrínseca dos objetos. Isso, de uma certa forma, marginalizaria, né, ou excluiria elementos que não se encaixam perfeitamente nos contornos de um conceito. E aí ela sai em defesa, dentro desse tópico, de uma perspectiva mais plural, aceitando a incomensurabilidade de certos elementos ou de certos conceitos, e admitindo que, na medida em que a gente acata a ideia de pluralidade e de incomensurabilidade, a gente aceita que isso não pode coexistir com a ideia de fechamento, certeza e singularidade
dentro do direito, né? Então, se a gente pensar na perspectiva, por exemplo, do direito estatal, e a conceitualização do direito estatal, como, por exemplo, na união de regras primárias e secundárias em Hart, por exemplo, e a ideia de regra de reconhecimento como a regra última, caracterizada por certos fatos sociais, né, praticados numa certa sociedade por autoridades relevantes, etc. Tudo isso formaria uma unidade conceitual bem ordenada, coerente, com uma certa clareza, e a proposta dela aqui é, de uma certa forma, flexibilizar, admitir que talvez a desordem ou a incoerência ou talvez a obscuridade conceitual nos permitam enxergar outras formas, outras pessoas, outras vozes na conceitualização do direito. E ela traz exemplos ao longo de outros tópicos, como, por exemplo, a ideia de solução alternativa de conflitos, justiça indígena, não sei se a expressão está correta, mas, como, por exemplo, parece ser o caso dos tribunais reconhecidos pela Corte Constitucional Boliviana. Acho que está mais ou menos dentro dessa ideia, né? Isso fugiria um pouco da ordem bem acabada, o conceito bem construído pelo filósofo barra teórico, ou a teórica, o filósofo do direito, é claro, mas isso fugiria um pouco dessa ideia de ordem, de acabamento conceitual, de polidez conceitual, em benefício de abarcar mais coisas. E aí ela passa, depois de apresentar brevemente essa ideia da estética, né, ela passa para o debate que é um debate que não é novo, né, o debate da crise da subjetividade. A ideia, e aí ela está falando, obviamente, de uma certa subjetividade inserida, implantada na visão de mundo ocidental liberal, né? Então, um sujeito que teria certas características, né? Ele seria singular, né? Atomizado, autodeterminado, alienado dos demais, não relacional, isolado. Essas são as palavras que ela menciona para articular essa ideia, essa visão geral de um sujeito ocidental liberal, em oposição à ideia de um sujeito plural, que seria fragmentado, híbrido e relacional. Ela apresenta essa ideia da crise da subjetividade para encadear com a ideia que está no item seguinte, né, de que o direito espera uma certa singularidade normativa, né, e ela argumenta de uma maneira bastante interessante que a sociedade geralmente entrega algo diverso, que na verdade entrega a diversidade, né, mas não deixa de ser algo diverso do que o direito espera. E aí esse desencontro, né, entre a expectativa estatal barra normativa e a diversidade da sociedade, muitas vezes é enviesado no sentido de privilegiar algumas vozes e experiências sociais em detrimento de outras. É um argumento bastante interessante de se abrir, né, o horizonte de subjetividade para pensar o conceito de direito. Uma coisa que me pareceu um pouco, que me deixou um pouco duvidoso, não duvidoso, mas intrigado, digamos, em relação à argumentação dela, é que ela sustenta que esse desencontro, né, entre as expectativas normativas e o que a sociedade entrega em termos de pluralidade ou de infinitude, né, de subjetividades, não pode ser corrigido pela instanciação de outras formas de subjetividade dentro do direito. E eu me perguntei por que não, né? Eu não sei, talvez eu esteja, né, ligando inadequadamente certos conceitos e certos exemplos, mas me parece que o próprio ativismo social, fazer pressão nas autoridades relevantes, né, certas formas de ativismo que pressionam autoridades relevantes e, consequentemente, mudam o sistema jurídico para incorporar essas vozes que são veiculadas pelo ativismo, parece ser uma forma de instanciação de uma nova subjetividade dentro do direito. O reconhecimento não conheço bem o sistema boliviano, podem me corrigir à vontade, mas parece que o reconhecimento pela própria Corte Constitucional boliviana, né, uma corte plurinacional, se não me falha a memória que a expressão é essa, de instâncias de julgamento não estatal, como os tribunais indígenas, como formas legítimas de exercício de uma certa autoridade dentro de um Estado-nação, também me parece ser uma forma interessante, né, talvez um exemplo de instanciação de novas formas, de novas subjetividades dentro do direito, né? Mas, enfim, fica a questão aí para vocês. Não sei se a percepção de vocês é diferente sobre isso.